Resolução de disputas e conciliação com o Dr. Rogério Neiva. E para fechar, doutor Rogério Neiva, temos aqui aquele caso, né? Aquele torcedor que apareceu dando um beijo no rosto de uma jornalista. Esse torcedor vai ter que fechar um acordo para encerrar uma ação na justiça, é isso mesmo? O que aconteceu, né? Esse foi um caso lamentável que o país acompanhou. Enfim, né? Um sujeito ao vivo e a cores, né? Adotou esse comportamento e que teve uma série de desdobramentos, inclusive foi preso em flagrante e foi mantida a prisão por algum tempo, né, depois concedida a liberdade, né? Mas o que aconteceu aqui? Foi firmado um acordo entre o Ministério Público e esse torcedor para a suspensão condicional do processo. Eu até chamo a atenção para um detalhe formal, é que, vamos dizer, está na moda, né, o ANPP, né, o Acordo de Não Persecução Penal, e sempre temos comentado aqui, e aliás, né, transitando pelo mundo do esporte, tem sido firmado pelo Ministério Público de Goiás vários ANPPs com aqueles atletas envolvidos naquelas fraudes do futebol, né, que está na mídia, né, um assunto aí que todos temos acompanhado. Nesse caso aqui não foi um ANPP, foi o sursi processual da Lei 9.099, né, ou seja, a suspensão do processo por 2 anos, submetida a determinadas condições. Agora, o que chama a atenção aqui foram as condições, Sérgio, sabe o que além daquilo que normalmente acontece, né, comparecer em juízo e numa determinada periodicidade, né, não se ausentar do local da jurisdição, sabe qual foi a condição adicional que foi pactuada aqui? Conte para o nosso ouvinte. Não comparecer a jogos do Flamengo. E quem vai controlar isso? E mais, não, então, aí vem um grande detalhe. Nos dias de jogos do Flamengo, né, no Rio de Janeiro, ele tem que comparecer a um determinado local, estabelecido aí pelo juízo, e ficar naquele local durante o jogo. Para um torcedor flamenguista, talvez isso não seja nem uma condição para a suspensão do processo, e sim a própria sanção penal, né, do maior rigor possível. Enfim, né, que fique aí de referência para que outros torcedores não adotem o mesmo comportamento. Eu acredito que esse tipo de decisão pode ser até adotada para outras situações, né, doutor Rogério Neiva, principalmente envolvendo os torcedores, né? Temos tempo ainda para mais um assunto? 2 minutinhos para o senhor falar sobre a Telefônica, que pagará diferenças de horas extras calculadas com divisor inadequado. Exatamente. O que aconteceu aqui, Sérgio? Esse foi um assunto que tem repercutido aí na área trabalhista. A Telefônica firmou com o sindicato, e aí que é o ponto importante, né, e que talvez o título da matéria não permita essa compreensão, a Telefônica havia firmado um acordo com o sindicato, estabelecendo um divisor diferenciado. O que é o divisor? Divisor é o que está no denominador da operação matemática em que eu apuro o salário hora. Como é que eu calculo o salário hora? Salário dividido por um determinado divisor que refletiria um número de horas trabalhadas no mês. Sim. Que não necessariamente é um número é uma convenção que em algumas situações estabelece. Normalmente, para o trabalhador que trabalha 8 horas por dia, no limite de 44 horas semanais, o divisor é 220. Pactuou-se um divisor, neste caso, diferenciado, né, para esse trabalhador, o que obviamente diminuiu o valor da hora extra. Então, ou seja, não foi pactuado jornada, foi pactuado metodologia de cálculo de hora extra, pois ele questionou essas horas extras, esse divisor na justiça, o juiz de primeiro grau reconheceu o acordo coletivo que implicava num valor de hora extra menor, o TRT2 manteve, e quando chegou no TST, o TST reformou a decisão dizendo que aquele acordo coletivo não valia. Qual é o ponto importante que eu chamo a atenção do ouvinte? Esse assunto tem a ver com o tema 1046, enfrentado pelo Supremo Tribunal Federal, envolvendo os limites da negociação coletiva em relação a aspectos que é objeto de disciplina infraconstitucional e que não envolve direitos indisponíveis. Então, a minha ponderação para concluir aqui, para o ouvinte, para quem nos acompanha, esse caso precisa ser compreendido à luz do tema 1046. Não sabemos qual será o desdobramento, não sabemos como o Supremo irá se pronunciar caso essa matéria chegue ao Supremo, mas é uma questão aí para ser refletida sobre os limites em termos do que pode e que não pode em acordo e convenção coletiva. O legislado, aquele dilema, né? O acordado versus o legislado. Exatamente. Doutor Rogério Neiva, obrigado por estar conosco mais uma vez aqui na Rádio Justiça, também transmitindo pelo seu Instagram, do Rogério Neivac. O doutor Rogério é juiz do Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região, autor do livro Técnicas e Estratégias de Negociação Trabalhista. Muito obrigado, doutor Rogério. Até a próxima semana. Eu que agradeço, Sérgio. É uma satisfação falar com você e os nossos ouvintes que nos acompanham. Lembrando que, se você quiser ver novamente essa participação, estará no meu perfil no Instagram.